E nós estamos chegando aqui no final já da análise. A gente tem uma pergunta do Muna. Um comentário dele, ele fala: quando fundamos o PT, nós organizamos os núcleos de base, uma espécie de células do partido. A direção do PT cuidou de exterminá-las pouco tempo depois. Não sei se você vai querer comentar. Eu participei desses núcleos de base aí. Primeiro foram os núcleos de base, aí abriu-se um debate onde a direção do PT propunha que a organização partidária se submetesse à legislação eleitoral, porque naquela época, né, era ditadura ainda. O PT foi formado sob a ditadura. A ditadura dispunha como o partido tinha que se organizar. Agora está voltando isso daí. O STF está recuperando as conquistas da ditadura, né? O STF quer dizer, por exemplo, eu vi um juiz aí falar que você tem que ter cota para negro nos partidos, nos candidatos. Não, não tem que ter nada disso. O partido tem que escolher quem ele quiser. Homem, mulher, negro, gay, lésbica, travesti, o cacete. O que ele achar que deve escolher, ele deve escolher. Se quiser que esteja todo mundo branco, vai todo mundo branco. Se quiser que seja todo mundo homem, é todo mundo homem. Se quiser que esteja todo mundo preto, é todo mundo preto. Se quiser que seja todo mundo mulher, é todo mundo mulher. O partido tem que ter autonomia. O partido é uma organização da sociedade civil. Não é parte do Estado. Quando você determina como o partido tem que se organizar, você está estatizando o partido. Quer dizer, privatiza a Eletrobras e estatiza o partido. O partido não tem que ser estatizado. O partido tem que se reúne e decide, né? Até porque isso daí é uma falcatrua. Você imagina, o candidato negro do Bolsonaro vai promover aí a igualdade racial? É uma palhaçada isso, né? É uma grande palhaçada. Isso aí vai levar a um negócio artificial. Então, os partidos... o primeiro requisito para que o partido seja democrático é que ele tenha autonomia de decidir como é que ele vai se organizar. A mesma coisa os sindicatos. Os sindicatos perderam a autonomia. Eles conquistaram na luta a autonomia e depois perderam. Depois da Constituição de 1988, foi indo, o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho devagarinho foi roubando a autonomia dos sindicatos. E os partidos a mesma coisa. Não, a Justiça não tem que meter o bedelho no partido. Se o partido quiser ter uma direção de 2 pessoas, é decisão do partido. Porque também é uma associação voluntária, né? Por que eles estão preocupados em controlar os partidos? Porque eles proibiram a maioria das pessoas de legalizar partido. Legalizar partido no Brasil é uma epopeia, né? É pior do que esses filmes aí de 12 temporadas em que o cara tem que conquistar o reino, né? Através de 400 mil guerras. É praticamente impossível de legalizar. Eu até, às vezes, fico pensando como é que conseguiram legalizar o partido A e B, né? Que eu não via. Você precisa conseguir 500 mil assinaturas. De repente aparece um partido novinho em folha. Você falou, onde é que eles conseguiram essas assinaturas? É um negócio complicado. O próprio Bolsonaro não conseguiu legalizar um partido. Porque a justiça foi lá e começou e tal. Então ele não legalizou. Quer dizer, é praticamente impossível. Aí você tem um grupo reduzido de partidos. Aí esses partidos são estatizados. A justiça determina que tem que ser assim assado. Fica a coisa cada vez mais antidemocrática. Essas coisas precisam ser discutidas. O PT, ele tentou várias vezes acabar com esses núcleos e finalmente acabou. Havia, inclusive, né, meios ainda mais democráticos de organização de um partido operário. Por exemplo, se podia chamar um congresso operário dos sindicatos para construir um partido. Nós propusemos isso na época. Aí o pessoal falou que não, que os sindicatos têm que ser separados do partido. Mas a experiência partidária
digamos assim, mais bem-sucedida do ponto de vista organizativo da classe trabalhadora, né, tinha sido a criação do Partido Trabalhista pelos sindicatos britânicos. Né? A gente se inspirou nesse modelo aí, criar um partido. Os sindicatos deveriam criar um partido. O Lula era presidente do sindicato ABC, chamava outros sindicatos, ia construindo um partido da classe operária, dos sindicatos. Um partido como esse teria muitas virtudes, né? Seria um partido, por exemplo, onde os sindicalistas, os operários dos sindicatos, teriam uma posição privilegiada. Não seria o que o PT é hoje, que é um partido de parlamentares pequeno-burgueses. Para você encontrar um operário na bancada do PT, você tem que procurar com um microscópio lá, né? Eu acho que tem o Vicentinho, tem o cara do Rio Grande do Sul lá, que é operário, foram operários em um determinado momento, mas é pouquíssima gente. A maioria é advogado, não sei o que e tal. Não é um partido de gente trabalhadora. Tá certo, a colocação do Muna está absolutamente certa. O PT, ele acabou com isso porque o PT é um partido que tem medo da democracia também.